No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast, nosso episódio número 34. Aqui quem fala é João Cristofolini e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema de vendas. O tema de vendas que é uma grande dificuldade de muitos empreendedores, principalmente brasileiro. Muitas pessoas têm dificuldade de vender, têm problemas para vender, têm medo de vender ou acham que não sabem vender. Em muitas conversas, em eventos, com empreendedores e com investidores, eu ouço que uma das maiores dificuldades, uma das maiores causas de mortalidade de novos negócios é pela falta ou pela dificuldade de vendas. Nós temos muitos bons produtos, boas tecnologias, boas ideias, bons sistemas, bons aplicativos, mas não temos venda. E se o negócio não tem venda, não tem negócio. Não tem negócio que se sustente sem vendas. É a venda que gera receita e é a receita que faz o negócio ser sustentável. Por isso que esse é um assunto tão importante que nós vamos trazer no episódio de hoje aqui do Resumo Cast. E nós escolhemos um livro para ser a base desse episódio, que é o livro Spin Selling, Alcançando Excelência em Vendas. Nós vamos detalhar, resumir, extrair os principais insights deste livro, mas também eu vou aproveitar esse episódio para tentar ir um pouquinho mais a fundo em alguns conceitos, algumas dicas, algumas lições que eu acho que são realmente importantes para você, empreendedor, ou para você que quer começar a empreender e precisa saber, precisa conhecer sobre vendas. Bom, falando primeiramente, especificamente sobre o livro Spin Selling, essa é uma metodologia de vendas. É uma das metodologias mais conhecidas no mercado. É uma metodologia focada em vendas para grandes empresas, para grandes contas. E o livro começa com a seguinte provocação: como obter sucesso em vendas grandes? Por que alguns vendedores vendem constantemente mais que a concorrência? Por que técnicas como fechamento funcionam em vendas simples, mas não nas grandes? Como os vendedores podem aumentar acentuadamente seu volume de vendas em contas chaves? No livro, o autor explica com inteligência e autoridade por que os métodos tradicionais de vendas desenvolvidos para vendas simples ao consumidor não funcionam para vendas grandes. Esse livro foi lançado em 2008. É uma metodologia que vem sendo estudada há bastante tempo já, há muitos anos, pelo próprio autor. Então, naturalmente, que tem algumas coisas que nós vamos trazer para uma realidade mais presente nossa, principalmente em função aí de novas tecnologias que surgiram e podem ajudar ainda mais nessa metodologia, mas a metodologia continua sendo extremamente válida e não por acaso que está sendo ainda utilizada por grandes empresas. Então, convido você a mergulhar junto conosco nesse episódio no mundo de vendas com o livro Spin Selling. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast episódio 34. Vamos falar hoje sobre vendas e para isso escolhemos um dos maiores best-sellers sobre o assunto, o livro Spin Selling. A estratégia de vendas Spin foi formulada a partir da observação de 35 mil situações de vendas ao longo de 12 anos pelo autor e a sua equipe. Uma característica que estava presente em praticamente todas as vendas bem-sucedidas que foram observadas é que o comprador é quem falava a maior parte do tempo, e não o vendedor. Então, se você trabalha com vendas, aí vai a primeira dica: cale-se e deixe o seu comprador falar. Mas como fazer isso? Simplesmente fazendo as perguntas certas. O estudo do autor revelou que grandes vendedores não só faziam as perguntas certas, mas seguiam também uma determinada sequência de 4 grupos distintos
de perguntas. O primeiro grupo era o das perguntas de situação, seguido logo mais pelo grupo das perguntas de problema e implicação, para finalmente finalizarem com as perguntas de necessidade de solução. Surgindo daí o título do livro, SPIN, que leva as iniciais dos 4 grupos de perguntas. Então, se você acha que fazer perguntas abertas ao invés de perguntas fechadas é a única coisa que vai lhe transformar num grande vendedor, está enganado. Precisa fazer as perguntas relevantes, que é o que realmente envolve o seu comprador com a sua missão de vender. Outro grande erro que muitos vendedores cometem é tentar fechar a venda a todo custo, sem antes que o cliente passe pelos 4 passos que são necessários para prepará-lo para dizer o sim. Hoje em dia, o conceito de vendas mudou. Não é mais um exercício de persuasão, e sim um exercício de compreensão das necessidades do cliente. Especificamente falando-se de vendas grandes e complexas, que é do que trata o livro, pode-se dizer que muito mais importante do que tentar fechar a venda a todo momento é tentar fazer com que o cliente assuma o próximo compromisso, pois as vendas grandes costumam durar dias ou até semanas, e o comprador só vai realizar a compra quando estiver seguro de que a sua solução resolve o problema dele. Gustavo, vou aproveitar esse nosso momento introdutório aqui do livro e do episódio do Resumo Cast e vou ressaltar, extrair, talvez ir até um pouco mais a fundo em alguns pontos que você acaba de nos comentar. Principalmente com o objetivo de uma vez por todas, desmistificar alguns mitos que nós ainda temos sobre vendas. E eu quero começar fazendo uma pergunta e uma reflexão para você que está nos ouvindo. Você, hoje, trabalha com vendas? Você hoje se considera um vendedor? Bom, infelizmente muitas pessoas ainda acham, nos dias de hoje, que vendas ou que vendedor é um cargo, que vendedor é uma função, que vendedor é um título simplesmente no cartão de visita. Mas nós precisamos entender que vendas é uma atitude, é um comportamento onde todo mundo, em algum momento dentro da empresa, é vendedor. Se você acha que você não é vendedor, se você acha que você trabalha em outras áreas e não precisa saber sobre vendas e que o assunto de vendas não tem nada a ver com você, um grande engano. Você definitivamente precisa entender que você é vendedor. Todo mundo dentro de uma empresa é vendedor. Em algum momento nós vamos estar vendendo alguma coisa dentro da empresa, fora da empresa, a nossa imagem, a gente vai estar vendendo. Todo mundo vende a todo momento. Então vamos eliminar essa imagem, esse mito de que vendedor é unicamente aquele cara que está com uma pastinha na mão, andando pela rua, batendo de porta em porta. Vendedor é todo mundo vende a todo momento, ou deveria estar vendendo. Se não está vendendo, se tem alguém que está dentro da empresa e não está vendendo, essa pessoa deveria repensar o seu trabalho ou a sua empresa. Bom, começamos a falar sobre o primeiro mito. O segundo mito que eu quero reforçar, Gustavo. Muitas pessoas ainda têm essa ideia equivocada de achar que vendedor é aquele cara que fala muito, é aquele cara que fala bastante, é aquela pessoa extrovertida. Na sua roda de amigos você tem aquela pessoa bem extrovertida, que fala bastante, conversa com todo mundo. Esse cara é o baita do vendedor, esse é um grande vendedor. E esse é um grande mito. Hoje a gente enxerga através das metodologias, através do mercado corporativo, que vendas não tem nada a ver com isso. Vendas, como o Gustavo falou, é muito mais escutar, é muito mais observar, é muito mais estudar o cliente, é muito mais entender o cliente, é muito mais observar o cliente e conseguir, assim, resolver um problema. E para isso, nós não podemos falar. Enquanto que nós estamos falando, nós não estamos estudando, entendendo, observando, escutando o cliente. Por isso que definitivamente o vendedor não é aquele cara que mais fala, e sim aquele cara que mais escuta, que mais entende e que mais está atento ao cliente e ao consumidor. Outro mito bastante comum também é achar que nós temos que sempre estar estudando sobre técnicas de venda. O que eu mais vejo, até ouvi muito isso em eventos, em congressos de empresas, até livros, foram muitos livros escritos sobre isso, com o foco sempre no fechamento. Nós temos que melhorar o fechamento, nós temos que melhorar a nossa taxa de conversão de fechamento de vendas. E esse é um grande mito.
A gente vai ver aqui, através desse episódio desse livro, principalmente em vendas grandes, em vendas aí para a empresa, no mercado B2B, mercado corporativo, a gente vai entender que o fechamento nada mais é do que uma consequência de todo o trabalho que foi feito durante o processo de vendas. Então não adianta ficar pensando em técnicas de fechamento, em técnicas de como fechar melhor a sua venda, porque definitivamente não é isso que realmente importa para o vendedor que atua nesse perfil de vendas. E muitas vezes a gente acaba com isso atrapalhando todo o processo de vendas, querendo, como o Gustavo comentou, querendo tirar o pedido logo, querendo ter o sim do cliente logo e acaba atropelando o processo. Nós temos que entender de fato que as pessoas compram daquelas que confiam. Eu preciso confiar no vendedor para comprar dele. E para mim confiar em você, eu tenho que conhecer você. Você tem que me passar credibilidade, você tem que me passar confiança. Eu preciso realmente estar convicto de que você é a melhor solução para mim, que a sua empresa é a melhor solução para mim, que o seu produto é a melhor solução para mim. E para isso eu tenho que ter, de fato, convicção. Isso leva tempo, você tem que, de fato, construir isso conforme o processo de vendas. Então, só para a gente dar uma introduzida, quebrar alguns mitos e vamos em frente com mais alguns conceitos aí de spin selling na venda. Agora vamos comentar sobre cada um dos grupos de perguntas da metodologia spin selling. O primeiro grupo é o das perguntas de situação. E como o nome já diz, são perguntas que servem para que o vendedor possa investigar a situação geral que se encontra o comprador. São aquelas perguntas iniciais que servem para abrir a conversa. Alguns exemplos de perguntas de situação são: quantas pessoas você emprega? Ou qual é o equipamento que a sua empresa utiliza? Ou o seu negócio está crescendo ou diminuindo? Os pesquisadores do modelo SPIN descobriram que as vendas bem-sucedidas eram aquelas onde os vendedores experientes faziam muito poucas perguntas de situação. Já os vendedores inexperientes abusavam desse tipo de pergunta e acabavam aborrecendo o comprador. A conclusão que se chegou é que os vendedores experientes fazem a sua lição de casa e pesquisam a atual situação do cliente, antes mesmo de encontrá-lo. Hoje em dia, as informações estão vastamente disponíveis e acessíveis na internet. Esse recurso deve ser utilizado por qualquer pessoa que deseja iniciar um processo complexo de vendas com algum comprador. Esse detalhe inicial parece tão simples e tão óbvio, mas é tão importante, tão fundamental, talvez uma das etapas mais importantes do processo de vendas, muito mais importante do que o processo de fechamento, onde muitas pessoas, como eu comentei, ainda ousam, e tentam focar unicamente, é esse processo inicial. E hoje, com a possibilidade que nós temos de tecnologia, de internet, de rede social, de LinkedIn, Facebook, Google, nós temos uma arma na mão para de fato conseguir conhecer e extrair o máximo possível de informação do nosso potencial cliente, do nosso potencial comprador. A gente tem que entender de uma vez por todas que o cliente, o potencial cliente, ele não tem tempo a perder. Ninguém tem interesse de ficar de conversa com você e contando para você o que ele faz, quais são os problemas dele, o que ele tem, o que ele não tem. É sua obrigação como vendedor fazer o dever de casa e pesquisar sobre isso. Antes de você abordar um cliente, antes de você fazer a prospecção de um possível cliente, antes de você ir para a reunião com o cliente, meu caro, você tem que fazer o dever de casa, que é fazer um estudo detalhado. Você tem que ter um documento, você tem que quase que ter um plano de negócio sobre esse seu potencial cliente. Você tem que saber quem é essa pessoa, o que ele gosta, onde que ele está, o que ele faz, o que ele não faz, quais foram as experiências profissionais dele, o que ele já fez. Quando você estuda o que o seu potencial cliente está fazendo, qual é o negócio dele, o que ele está postando, o que ele está pensando, o que ele está fazendo de fato, você consegue ir de forma certeira falar para ele, oferecer alguma coisa para ele que você sabe que vai resolver o problema dele. Nós temos que entender que, como eu falei, nós temos pouco tempo. Nós temos talvez um simples e-mail, um simples contato, uma simples mensagem no Facebook, uma simples mensagem no LinkedIn. E por isso você tem que ser certeiro. Não adianta achar que a pessoa do outro lado vai estar
disponível para conversar com você, para explicar sobre a vida dela, para explicar o que ela está fazendo e como você pode ajudar. Você tem que ser certeiro, em poucos minutos, em poucas palavras, de saber, de fato, introduzir as primeiras mensagens que vão, de fato, estar em sintonia com tudo aquilo que você já pesquisou antes. E isso, como eu falei, você não vai perder o seu tempo e o tempo de quem está na sua frente, que é o ativo mais importante nos dias de hoje, querendo descobrir isso. É sua obrigação como vendedor, antes de fazer qualquer coisa, antes de mandar qualquer e-mail, antes de colocar o telefone na mão, antes de sair para a rua, antes de ir para qualquer reunião, é sua obrigação fazer uma análise, um estudo, uma pesquisa detalhada sobre a pessoa que você vai se reunir, os influenciadores dessas pessoas, a empresa dessas pessoas e todo mundo que está em volta dessa pessoa. O segundo grupo de perguntas do método SPIN são as perguntas de problema. Os vendedores precisam mapear os problemas, pois o seu produto vai solucioná-los. Preste muita atenção. Quem não tem um problema para resolver, não tem um comprador. Alguns exemplos de perguntas de problemas são: quais são as desvantagens ao utilizar o seu equipamento atual? Ou, o sistema de produção que você utiliza é confiável? Ou, qual é a perda na sua margem de lucro devido às causas trabalhistas? O vendedor precisa descobrir como o seu cliente enxerga os problemas e se ele sequer sabe que tem problemas. Lembre-se, se o comprador achar que não tem um problema, é isso que importa. A opinião do vendedor não tem nenhuma relevância. É preciso identificar e conseguir modificar aquilo que o cliente pensa. Apesar de as perguntas de problema estarem mais presentes nas vendas que deram certo, quando se trata de grandes vendas, os compradores, mesmo diante de problemas, demoram mais para tomar a decisão final comparado com vendas menores. O autor dá o exemplo de quando levou 30 segundos para tomar a decisão de compra de um canivete que nunca utilizou para nada na sua vida, mas ele era extremamente barato. Em contraste com um software que comprou para sua empresa, que custou milhares de dólares e levou mais de um ano para tomar a decisão de compra. As perguntas de problema têm o objetivo de deixar o comprador levemente preocupado com o problema que ele sabia ou não que tinha. Os vendedores inexperientes, diante das respostas sobre os problemas, reagem apresentando prematuramente o seu produto com a intenção de fechar logo a venda. Mas o autor afirma que para grandes vendas isso é um erro. É preciso explorar um pouco mais o problema. E isso nós vamos aprender como fazer daqui a pouco no próximo grupo de perguntas. Olha, Gustavo, é interessante eu ouvindo aqui o seu comentário falando de novo aí da importância de focar, né, identificar em relação ao problema do seu potencial cliente. E eu faço um comparativo aqui que, na verdade, que essa mesma sequência, ela vale para muitas outras situações também. Quando você vai fazer um pitch do seu negócio, quando você vai fazer um pitch de uma startup, você vai primeiro focar no problema e depois na solução. Quando você vai construir um negócio, você vai primeiro focar no problema e depois na solução. Nós já falamos bastante sobre isso aqui em outros episódios do Resumo Cast, onde muitas vezes o empreendedor vai começar um negócio ou vai apresentar o seu negócio, ele foca, ele começa pela solução e ele esquece do problema. E nós já falamos aqui também de que se um negócio não tem problema, não há motivo de ter uma solução e, consequentemente, não há motivo de ter um negócio. E a mesma coisa vale para vendas também. Se o cliente, se o potencial cliente, se a empresa não tem um problema, não tem por que você mostrar uma solução. Eu não quero saber qual é a sua solução. Eu não tenho tempo para ouvir qual é a sua solução. Agora, se você resolver um problema meu, aí sim eu terei todo o tempo necessário para ouvir a sua solução, porque você vai estar resolvendo o meu problema. Porque a sua função como vendedor é resolver o problema do cliente. E não o cliente tem que resolver o seu problema, quer vender, quer ganhar comissão ou quer bater a meta. E é geralmente essa inversão que acontece. O vendedor acha que o cliente tem que resolver o problema dele. E na verdade, logicamente, que o vendedor tem que resolver um problema e esse problema ele já tem que ter conhecimento para, de fato, conseguir otimizar ainda mais a venda.
Chegamos agora ao terceiro grupo de perguntas do modelo SPIN, as perguntas de implicação. Aqui é onde a magia dessa metodologia começa a acontecer. Até então o comprador já sabe que tem problemas, mas ele está conformado com o seu problema, pois acha que essas coisas fazem parte da vida e não existe nada que pode ser feito a respeito. As perguntas de implicação têm a função de mostrar o que vai acontecer se o cliente não fizer nada a respeito do seu problema. Ou seja, qual será a implicação do problema? As típicas perguntas de implicação são: qual o efeito que operar um sistema muito complexo gera nos seus custos? Ou, tendo apenas 3 funcionários treinados, isso não gera um gargalo na sua produção? Ou, ser forçado a terceirizar parte dos seus serviços não torna mais difícil controlar a qualidade dos seus produtos? As perguntas de implicação funcionam mais em vendas grandes, quando é necessário aumentar o problema na mente do comprador. Outro cenário onde esse grupo de perguntas funciona muito bem é quando precisamos vender para os chamados tomadores de decisão, que são os gestores responsáveis em dizer o sim ou o não final. Os tomadores de decisão, pela característica da posição que ocupam, precisam olhar além dos problemas. Eles estão a toda hora avaliando as implicações, os efeitos dos problemas. Por isso, as perguntas de implicação são a linguagem dos tomadores de decisão, e se você conseguir dominá-las, vai poder se conectar com muito mais facilidade com aqueles que tomam a decisão final. Podemos concluir que esse tipo de perguntas serve para dissecar o problema e aumentar a dor e o desconforto do cliente, preparando o cenário para o grupo final de perguntas que vamos ver a seguir. Perceba que até esse momento nós estamos quase chegando no checkmate da venda, porque você já estudou sobre o cliente, você já conhece o cliente, você já sabe que ele tem um problema, você já sabe como você vai poder resolver o problema para ele, apesar de não ter falado ainda, e agora você vai implicar, você vai mostrar para ele, você vai instigar, você vai de fato deixar claro para ele que ele tem um problema e como isso afeta a empresa dele, a vida dele, o dia a dia dele e, de fato, instigar nele a necessidade, o interesse de buscar uma solução. Perceba que se você faz cada uma dessas etapas bem feitas, você não precisa se preocupar, de novo, com o fechamento da venda. Você não precisa se preocupar em gatilhos mentais para fazer o fechamento da venda, porque você está construindo a venda, você está construindo todo o cenário, você está preparando todo o terreno para, a partir de agora, mostrar a sua solução. Outro ponto importante, você tem que perceber que até esse momento você não falou sobre a sua empresa, você não falou sobre o seu negócio, você não falou sobre o seu produto. E isso vale para todos os meios. Não esqueça que nós vendemos hoje em diferentes canais. Pode ser por um e-mail. Quando você vai enviar um e-mail para alguém, você também tem que seguir essas regras. Você não vai começar falando sobre quem é sua empresa, quando sua empresa foi fundada, aonde sua empresa tem escritório, aonde ela tem filial e qual é a missão, visão e valor da empresa. Isso não importa para o potencial cliente. Assim como você não vai falar isso pessoalmente, você não vai falar isso por telefone, você não vai falar isso por e-mail, muito menos por uma mensagem em alguma rede social. Até esse momento, você não falou sobre você não falou sobre a sua empresa. O foco, até agora, é sobre o cliente, sobre o problema que o cliente tem. Até daqui a pouco, nós vamos, de fato, falar sobre como você vai resolver esse problema. Agora que o cliente está preocupado e consciente que precisa de uma solução urgente para o seu problema, o vendedor experiente começa a fazer o quarto e último grupo de perguntas, aquelas que o autor chama de perguntas de necessidade de solução. A ideia aqui é fazer com que o comprador modifique o foco do problema para a solução. Isso ajuda a criar um clima positivo, fazendo com que o próprio cliente elabore sobre as vantagens e benefícios de adquirir o seu produto ou serviço. Algumas perguntas de necessidade de solução são: de que forma você acha que uma máquina mais rápida o ajudaria? Quais os benefícios que você teria se comprasse nosso produto? Ou, por que é importante resolver esse problema?
Esse tipo de pergunta faz com que o cliente venda para si mesmo. Se o próprio comprador conseguir elaborar em cima das soluções que o seu produto ou serviço apresenta, ele irá se tornar um evangelizador da sua causa. Ele será capaz de percorrer a organização dele com a missão de provar a todos os envolvidos na tomada de decisão que a compra precisa ser realizada. E nesse momento você ainda não está de fato explicitamente vendendo ou fechando uma venda. Você está começando a mostrar e fazendo com que o próprio potencial cliente, o próximo prospect, entenda e ele mesmo fale, ele mesmo sinta, ele mesmo perceba que você está prestes a resolver uma dor dele, que você está prestes a resolver um problema dele, que você está prestes a trazer uma solução para uma ferida que ele tem. E, novamente, você só consegue fazer isso se você, de fato, fez todas as etapas anteriores, que foi identificar, que foi pesquisar, que foi trabalhar todos os problemas anteriormente. Nesse momento, você começa a fazer o potencial cliente sentir na pele, sentir na prática, imaginar, visualizar a potencial solução. Ele começa a visualizar como que a vida dele poderia ser diferente, como que a empresa dele poderia ser melhor, como que determinado departamento poderia ser melhor. E a partir do momento que ele começa a pensar, a imaginar isso, ele vai ser o seu vendedor, ele vai ajudar a propagar essa possível solução para outros influenciadores. Aliás, esse é um ponto importante. Ninguém dentro do mundo corporativo toma uma decisão sozinho. Todo mundo tem influenciador. Então você nunca vai estar vendendo para uma única pessoa. Mesmo que seja o diretor, o CEO, o presidente da empresa, esse cara tem influenciador. Esse cara vai perguntar para o seu diretor, vai perguntar para o seu gerente, vai perguntar para o seu braço direito, esquerdo, vai perguntar para as pessoas que estão ao redor dela. Então quando você faz isso, quando você faz o potencial prospect que você está em contato sentir a real necessidade da solução, você faz com que ele mesmo comece a vender essa sensação para os seus influenciadores e automaticamente ele se convence de que tem que resolver esse problema. Mas não esqueça de que ninguém toma uma decisão de vendas sozinho. Todos nós somos influenciados, seja até mesmo numa venda em casa, onde o marido é influenciado pela esposa, onde o casal é influenciado pelos filhos, onde também na empresa, onde o diretor, o presidente, é influenciado por todas as pessoas que estão ao redor dela. O livro conclui que é preciso praticar exaustivamente essas perguntas, incorporando-as em situações de venda o máximo possível. Antes de se encontrar com o cliente, estude a situação do mercado dele. Isso vai lhe dar o poder que todas as pessoas bem informadas têm e pode evitar perguntas desnecessárias que só servem para dispersar. Faça uma lista dos problemas que o seu produto ou serviço possa resolver. Mas cuidado, se você chegar à conclusão de que não consegue resolver os problemas principais do comprador, talvez o seu produto não seja o que realmente ele necessite. Anote alguns exemplos de perguntas reais de problema, implicação e solução que você pode fazer quando estiver com o cliente. Lembre-se, se você não está familiarizado com o modelo SPIN e não pensar nesses pontos antes do cenário real de vendas, não vai conseguir pensar neles durante a venda. Agora vamos ver como um vendedor experiente utilizaria o modelo SPIN na prática. Ele iria iniciar fazendo as perguntas de situação, mas não muitas delas, pois ele já fez o seu dever de casa e conhece a situação do comprador. E ele também não quer aborrecer e desperdiçar o tempo do seu cliente. Logo mais, ele incentiva o comprador a explorar os seus incômodos e insatisfações, fazendo perguntas de problema. Se o vendedor não tivesse muita experiência, ou se for o caso de uma venda de menor valor, ele iria oferecer o produto nesse estágio. Mas como ele é experiente e sabe que o problema deve ser agravado mais um pouco, antes de apresentar a solução, o vendedor passa rapidamente para as perguntas de implicação, fazendo com que o próprio comprador fale das consequências, ou seja, tudo aquilo de ruim que irá acontecer caso ele não compre a sua solução. Agora o problema já está bem sério
e é aqui que o vendedor faz as perguntas de necessidade de solução, que servem para encorajar o cliente a pensar nos benefícios da compra. E o mais importante para a gente chegar próximo do final desse episódio, para a gente tirar uma lição bastante valiosa de todo esse processo, é você ter a convicção de que você não precisa e não deve ter o desespero de vender a qualquer custo. Se você identificar e enxergar que, de fato, o seu produto hoje não vai resolver o problema de um potencial cliente, não tente a qualquer custo querer empurrar um produto, querer empurrar um serviço, querer forçar uma venda. Mais importante do que uma venda é você conseguir, de fato, construir relacionamento, conseguir construir parcerias, conseguir, de fato, construir amizades dentro desse mundo, dentro desse mercado. E quando você tem o real interesse de fato, ajudar as pessoas, você tira um pouco o foco da sua venda especificamente e você foca a ajudar aquele potencial cliente. Pode ser que em todo esse processo que você fez de análise, de pesquisa, de perguntas, de sondagem sobre o problema, você identificou que talvez a solução para esse potencial cliente não é o seu produto. Talvez você possa dar uma dica para ele, talvez você possa dar uma orientação, você possa dar uma informação, você possa dar uma indicação para ele de uma outra pessoa, de um outro parceiro, e dessa forma você vai ajudar a resolver o problema dessa pessoa e quem sabe, por que não, num futuro, daqui a um tempo, vocês, em função disso, inclusive, vão voltar a fazer negócios juntos, vão ser amigos, vão ser parceiros de negócio. Essa é a mentalidade que você tem que ter. Elimine essa ideia de que você tem que vender, que você faz o contato, tem que vender. Você tem que construir relação e não necessariamente a relação vai ser construída com a venda de um produto ou a venda de serviço diretamente. Muitas vezes, e nesse mercado aí de grandes vendas, grandes corporações, como nós falamos no decorrer desse episódio, uma venda pode demorar às vezes 6 meses, às vezes 1 ano. Isso se aplica também, inclusive, até o processo de vender para o investidor. Quando você identifica que aquele investidor não está de fato no momento, no time, não é a pessoa, não está na circunstância de falar do seu negócio, faz muito mais sentido você criar relacionamento com essa pessoa, você manter essa pessoa informada com o decorrer do tempo, você ajudar essa pessoa eventualmente durante o processo, você mandar alguma coisa de valor para essa pessoa, e em algum momento vocês vão fazer algum tipo de negócio em conjunto ou ele vai te indicar para uma outra pessoa, vai te abrir alguma outra porta para fazer algum negócio em conjunto. Então foque de fato em ajudar pessoas, foque em construir relacionamentos, foque em entregar valor, foque em ajudar, que com certeza a venda, o fechamento e o seu retorno será consequência disso. E o Resumo Cast vai ficando por aqui essa semana. Muito obrigado pela sua audiência. Visite www.resumocast.com.br. Se você ainda não assinou o Resumo Cast no seu dispositivo móvel, lá temos um link com todas as instruções para que você receba as atualizações automaticamente toda segunda-feira. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.